Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas elas vão orar, mas o celular está por perto. E às vezes qualquer notificação, a pessoa já se distrai, né? A pessoa já está ali, já olha, deixa eu ver quem mandou uma mensagem, o que está chegando. E muitas vezes a pessoa não tem foco no momento dela com Deus. Não tem tempo de qualidade entre ela e Deus. E quanto mais falta esse tempo de qualidade, mais propício ao desânimo nós estamos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nós estamos aqui nessa última casa firme de 2025, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por todo o bem que o Senhor nos fez. Obrigado, meu Pai, por cada provisão. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada sustento. Meu Deus, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou ao decorrer desse ano. Cada oportunidade que nós tivemos, Senhor. Meu Deus, cada casa firme que nós tivemos, cada palavra, cada jejum, meu Deus, cada mensagem, meu Pai, cada madrugada, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou. Ó meu Deus, até aqui o Senhor tem nos conduzido e nos guiado, meu Pai, por caminhos que até muitas vezes nós não os conhecemos, mas nós confiamos em Ti, Senhor, e é por isso que nós seguimos, nessa confiança, nessa entrega, ó meu Deus, nessa, Senhor, dedicação diária. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, crendo, Senhor, que nesses últimos 2 dias, meu Pai, nós veremos o favor do Senhor, nós veremos, meu Deus, ó meu Pai, a graça do Senhor vindo até nós, e tudo aquilo, meu Deus, que não aconteceu até então, nesses últimos dias, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que não há nada impossível demais para Ti. Ó meu Deus, não há nada, Senhor, que possa, ó meu Pai, atrapalhar o Teu agir, Senhor. Quando o Senhor dá uma ordem, acontece. Ó meu Deus, quando o Senhor dá uma ordem, milagres acontecem, Senhor, curas acontecem. Ó meu Deus, restituições acontecem, restaurações acontecem, mudanças acontecem, Senhor. Meu Pai, quantos testemunhos, meu Deus, que nós já, meu Pai, escutamos nos últimos dias do ano, Senhor. No último dia 31, pessoas realizando sonhos, ó meu Pai, pessoas, Senhor, vivendo o sobrenatural, pessoas, meu Pai, vivendo, ó meu Deus, o sonho de uma vida. E eu peço, meu Pai, faça de novo, Senhor, ó meu Deus, faça de novo, meu Deus, e venha com favor, ó meu Pai, venha, meu Deus, com socorro, livramentos, meu Deus, venha com vitória, mas que em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, que nenhum venha finalizar o ano do mesmo jeito, meu Deus, que ninguém finalize 2025 da mesma forma, não, Senhor, meu Deus, que todos nós possamos finalizar 2025 num alto nível, ó meu Deus, de conquistas, um alto nível, Senhor, de realizações, ó meu Pai, um alto nível de vitórias, um alto nível, Senhor, de crescimento interno, ó meu Deus, de visão, de sabedoria, discernimento, entendimento, clareza, meu Pai, que todos nós venhamos finalizar 2025, Senhor, provando, ó meu Pai, desse vinho novo, meu Pai, em nossas vidas, em nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que vier às nossas mãos, meu Pai, que tudo possa ser, ó meu Deus, impactado com vinho novo, ó meu Pai, que tudo possa ser, Senhor, ó meu Deus, inundado com vinho novo, Senhor, encharcado com vinho novo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor, que nós veremos o favor do Senhor. Eu creio, meu Pai, que nesses últimos 2 dias, parece que não, Senhor, meu Deus, muitas vezes parece impossível, mas é o que nós ouvimos ainda ontem,
Meu Deus, Jonatas olhou e disse: seja com muitos ou com poucos, Deus vai nos dar vitórias. Então seja com poucos dias para terminar o ano, Senhor. O Senhor vai nos dar vitórias. O Senhor vai responder às nossas orações. Ó meu Pai, tudo que nós plantamos ao decorrer do ano, meu Deus, tudo que nós fazemos ao decorrer do ano, eu creio, Senhor, que nesses últimos 2 dias nós veremos, ó meu Deus, o favor do Senhor em nossas vidas. Pois não há nada difícil demais para ti, Senhor. Meu Deus, vem ao nosso encontro. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua presença. Eu peço, meu Deus, para que o Senhor assuma a direção dessa reunião. Esse período, meu Pai, que nós estaremos aqui, que a tua graça, que o teu poder, ó meu Deus, venha ao nosso encontro, Senhor. E que nenhum de nós venhamos sair desse lugar do mesmo jeito. Dessa casa firme, da mesma maneira, não. Não, Senhor, mas que cada um de nós possamos sair daqui, dessa casa firme, desse 2025, num alto nível, para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, eu abençoo cada um, e eu declaro, meu Pai, testemunhos poderosos. Eu profetizo, Senhor, viradas, meu Pai, sobrenaturais acontecendo, para a glória do teu santo nome, Senhor. Venha ao nosso encontro, meu Deus, o altar é seu, a igreja é sua, fale profundamente aos nossos corações e que a tua glória, ó meu Deus, possa se manifestar nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, tem misericórdia de nós, que a tua unção, que a tua graça nos cubra e que o teu poder nos alcance poderosamente, em nome de Jesus. É o que eu oro, é o que eu peço e desde já eu te agradeço. Obrigado, meu Deus, por tudo, amém, amém, graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Está ligado à sua vitória? Pega o Espírito, que Espírito é esse? É isso aí, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025, diga: a unção do vinho novo está sobre a minha vida. Diga: esses últimos 2 dias, esse vinho novo vai encharcar minha vida. Você crê nisso ou não? Em nome de Jesus. Sente-se, por gentileza. Boa noite a todos novamente. Só quem está animado para o final do ano. Boa noite de novo. Graças a Deus, mais um dia, mais uma casa firme, a última do ano. Tudo agora é a última. É a última segunda, a última casa firme, é a última terça. Daqui a pouco é a última quarta. E o final é melhor do que o início, diz a Bíblia. E eu te motivo, obviamente, né? Aliás, a palavra, ela nos motiva todos os dias a ter, diga assim comigo, ó, uma fé persistente. Aí está o segredo de tudo. Uma fé persistente. Uma fé que leva você a acreditar quando você não está vendo nada. Uma fé que leva você a crer quando tudo diz o contrário. Uma fé que leva você a perseverar, a continuar, mesmo quando parece ser até motivo de loucura. Essa é a fé que nós aprendemos com a Bíblia. Se tratando agora desse contexto atual que nós vivemos, né, esses últimos 2 dias, quantas pessoas que elas já estão desesperadas. O que mais, infelizmente, encontramos são pessoas aflitas, pessoas deprimidas, pessoas que por falta da palavra, porque a palavra te enche de esperança, a palavra te enche de vida, a palavra te enche de fé, de coragem, de ousadia. Então, por falta dessa palavra, há pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão com medo, pessoas tomadas por uma insegurança, pessoas tomadas por uma covardia, pessoas que já se entregaram aos problemas do dia a dia, se entregaram às situações, aos medos, aos pensamentos. E por conta disso, infelizmente, há pessoas que elas tiveram a oportunidade, até tiveram a oportunidade de terminar o ano diferente, mas infelizmente estão terminando, às vezes, pior do que começou. Mas em nome de Jesus, eu sei que aqui não há ninguém, e se até então tinha, isso está se encerrando agora, você vai terminar o ano melhor do que você começou, em nome de Jesus.
porque a palavra ela nos leva para essa linha. E tudo o que nós precisamos fazer é crer. E aí que muitas vezes está o desafio. Crer, se agarrar à coisa certa. Todos nós sabemos que a tendência do ser humano é sempre ficar com aquilo que é negativo. Por quê? Porque o negativo não te confronta. O negativo não te exige nada demais. O negativo é aquilo, né? É igual a erva daninha, você não planta, você não tem esforço nenhum, simplesmente está ali. Então, quantas pessoas que elas vão sucumbindo a pensamentos negativos, elas vão sucumbindo a um pensamento, a um sentimento. E por isso vão atrasando resultados incríveis que Deus tem. Porque você vai ver na Bíblia que a promessa sempre está de pé. E cada um aqui de nós temos promessas. Todos nós temos uma em comum, que é do vinho novo. Mas cada um aqui tem promessas e promessas incríveis. E elas estão de pé. E tudo o que nós precisamos fazer é dar condições a Deus. E um dos meios que nós damos condições a Deus é crer. É se agarrar a essa palavra e não abrir mão dela. É confiar e segurar com a força da vida. Por quê? Porque você sabe que essa palavra é a palavra que está te conduzindo. É a palavra que está te guiando. E muitas vezes vem um noticiário, acontece uma situação, um problema surge, que vem para nos achatar, que vem para nos desanimar, que vem, sabe, para arrebentar com a nossa fé. Mas quando você está agarrado àquela palavra, àquela promessa, ela te enche de esperança. Ela te enche de vida. E você sabe que Deus vai fazer. E você sabe que Deus vai cumprir. E tudo o que você precisa fazer é manifestar uma fé persistente. Quando nós lemos aqui, deixa eu ler com você Lucas 18. É uma história que a gente conhece. Mas eu vou entrar nessa linha hoje, nesse final de ano, poderia trazer qualquer outro assunto, mas vejo que é um assunto de muita relevância, manter uma fé persistente. Então, Lucas diz assim, ó, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre, diga comigo, ó, orar sempre, e nunca, o que, gente? Desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Aqui já tem uma lição importantíssima para nós. A oração e o fato de não ceder ao desânimo. Que muitas vezes o que você mais encontra são pessoas que pouco oram e estão totalmente desanimadas. Por falta do quê? De praticar a coisa certa. Por falta de se encher da palavra. Por falta de crer na palavra. Por falta de ter momentos de oração. Ali, a pessoa, Deus e mais ninguém. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas elas vão orar, mas o celular está por perto. E às vezes qualquer notificação, a pessoa já se distrai. Né? A pessoa já está ali, já olha, deixa eu ver quem mandou uma mensagem que está chegando. E muitas vezes a pessoa não tem foco no momento dela com Deus. Não tem tempo de qualidade entre ela e Deus. E quanto mais falta esse tempo de qualidade, mais propício ao desânimo nós estamos. Mais ali vulnerável aos sentimentos nós estamos. E tudo pela falta de intimidade. Pela falta de continuismo, de consistência. Disse ele, ó, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade, diga assim comigo, ó, vinha a ele com frequência. Com o que, gente? Frequência. Diariamente. Às vezes, várias vezes ao dia. E dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Diga assim comigo, ó, a recompensa
da perseverança é vitória. A recompensa da perseverança sempre vai ser vitória. Todos nós conhecemos a história dessa viúva aqui. E todos nós sabemos qual foi o fim da história dela. Mas se nós entrarmos, na época que ela estava, será que ela sabia que ia ter essa vitória? Eu acredito que dentro dela existia uma certeza, a certeza que sim. Mas quantos sentimentos será que ela não teve que vencer? Não foi de primeira que o rei deu causa para ela, deu vitória para ela. Ela precisou de insistir. Ela precisou de continuar. Ela precisou de perseverar. E nós sabemos que continuidade é o grande desafio para muitas pessoas. O problema de muita gente não é começar algo. O problema é continuar com aquilo. Na semana passada ainda, nós falávamos aqui das decisões que Josafá teve. A primeira decisão que foi consultar o Senhor. E essa decisão foi puxando outras decisões importantes. Ele poderia ter consultado o Senhor e ali ter feito qualquer outra coisa. Mas não, ele foi tomando decisões importantes, uma em cima da outra. Uma com base na outra. Praticando princípios importantíssimos. Então, ele não só começou bem, ele terminou bem. Ele não só começou e terminou bem, o processo foi muito bem encaminhado. Por quê? Porque todas as decisões que ele foi tomando com base em princípios. Ele foi tomando, colocando o Senhor no centro de tudo. E por isso, então, que ele termina no templo, tendo ali um culto em ação de graças ao Senhor. Por quê? Porque ele decidiu continuar crendo, continuar confiando, continuar se entregando, continuar praticando aquilo que ele sabia que iria trazer um bom resultado para ele. Então, muitas vezes, na teoria, parece ser tudo muito fácil. Mas nós sabemos que não é bem assim. Por quê? Porque continuamente nós somos tentados a desistir. Continuamente nós somos tentados a parar. Sentimentos surgem, pensamentos surgem. Pensamento, então, é o que mais tem. É aquilo, como eu disse agora há pouco, é igual a erva daninha, simplesmente está brotando. Se nós não estivermos atentos, pensando no que nós estamos pensando, a tendência é ceder. Cede a um pensamento, que por fim vira um sentimento, que por fim vira uma ação. É aonde muitas pessoas estão se afundando. Então, continuamente, nós somos tentados a desistir. Somos tentados a parar. Aqui era uma viúva. Uma senhora, vamos colocar uma senhora de idade, talvez, que todo dia tinha que fazer o mesmo caminho. Todo dia tinha que ir lá. E no dia anterior, ela recebeu um não. Mas quando uma fé viva te move, você não vai ficar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro não. Por quê? Porque se Deus te deu uma palavra, você tem total segurança. Então, o fulano, o beltrano, seja qualquer pessoa, pode ter dito vários e vários nãos para você. Mas se você tem uma palavra que está garantindo o sim de Deus, então, peraí, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com esses nãos? Ser mais perseverante? Continuar? Golpear com mais força? Insistir mais um pouco? Subir o meu nível de fé? Crer ainda mais? Porque em todas as ocasiões nós podemos aprender algo. Então, continuidade é uma decisão que precisa de uma manutenção constante. Diga assim comigo, continuidade é uma decisão que precisa de uma manutenção constante. É todo dia você acordar decidido ser intencional. Mesmo que você acordou, não acordou na sua melhor fase. Mas espere aí, você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com o reino.
Você tem compromissos naquele dia. Você tem que produzir. Tem situações que você tem que soltar. Então você não vai deixar que aquele sentimento te domine. É aonde você decide levantar, e ali você vai, porque muitas vezes você é o profeta da sua vida. Então você para, você se unge, você começa a declarar, você começa a profetizar, e ali aquela atmosfera vai sendo mudada, e daqui a pouco você estava para baixo, daqui a pouco você começa a melhorar, e aí você termina o dia excelente, maravilhosamente bem. Mas por quê? Porque logo no início do seu dia, você decidiu ser intencional. O sentimento veio. O pensamento veio. Mas você não se entregou a ele. Você não cedeu para ele. Sabe, nesses anos que eu tenho acompanhado pessoas, olha, de verdade, os problemas são os mesmos. O que muda são os personagens. O que muda é o CPF, porque às vezes até o nome é o mesmo. Quantos casos que nós já pegamos que o nome da pessoa era o mesmo e o problema era o mesmo do outro. Então veja bem, qual que é a diferença de uma pessoa que está crescendo, está sendo bem sucedida? É que ela não decidiu seguir com aquela ideia, com aquele pensamento, com aquela crença, com aquele sentimento. Ela decidiu se levantar e, peraí, eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou me curvar a qualquer outra coisa. Então nós estamos aí caminhando para a reta final de 2025. Daqui a pouco, os últimos 2 dias. E nós sabemos que para Deus não há nada impossível para Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. A parte de Deus ela é garantida, sim ou não? Aí responda para você agora. E a sua parte sempre é garantida também? Nós sabemos que Deus não falha, Deus não erra, Deus não perde uma batalha. Se Deus falou, vai acontecer. Mas e as nossas responsabilidades? E os nossos compromissos? E a nossa parte de começar, continuar e ir até o fim? Sempre ela é garantida? Deveria ser, a gente sabe disso. É por isso que muitas vezes há pessoas que elas vão atrasando grandes resultados da vida. Elas vão atrasando, sabe, bênçãos tão incríveis. Não é que Deus não tem aquilo com ela, Deus tem. Mas é que as atitudes, o comportamento, vai levando a pessoa a se afastar da bênção. Porque todos nós sabemos que se Deus nos abençoa, se ainda somos carnais, mais carnais seremos. Pior será. Porque uma bênção enquanto alguém é carnal não é bênção. É um grande problema que ela está arrumando para a cabeça dela. É ou não é, gente? É um grande problema. Porque nós sabemos que tem bênçãos que é o castigo de Deus. É só o castigo de Deus. Porque é aquilo, quanto mais você sobe, se você não fizer uma boa estrutura, um bom fundamento, se você não se consolidar certinho no Senhor, fazer tudo organizado, deixar o Senhor no centro, a rocha de tudo, você pode subir. Mas a queda, ela é gigantesca. A queda, ela é violenta. Então, se nós não paramos e fazemos a nossa parte, como contexto da palavra profética para esse ano, que era, dentre vários pontos importantes, cumprir com ordem simples, é ou não é? Se nós não andamos nessa linha, como nós vamos atrair o melhor do Senhor para nós? Como nós vamos atrair o favor do Senhor para nós? Se da nossa parte não há continuismo, não há consistência. Vamos lembrar que Elias, por exemplo, ele precisou de orar e enviar o servo dele 7 vezes. Para que então ele enxergasse uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem e por fim a grande chuva. Não foi na primeira, na segunda, na terceira, na 7ª. Elias orando 7 vezes,
Imagina o servo tendo que subir a montanha 7 vezes. E você vê que os dois estavam praticando um princípio muito importante, o princípio da unidade. Os dois estavam unidos. Elias orando e o servo subindo. Ô Elias, não vi nada ainda não. Espera aí, eu vou orar de novo aqui. Enquanto eu estou orando, vai subindo lá. Pode contar comigo, estou indo. E assim foi. E continuaram. Ou seja, você vai ver em Elias e no servo de Elias uma fé persistente. Uma fé que continuou. Será que talvez Elias, será que já não estava cansado de orar? A gente não sabe a entonação de voz que ele estava, porque se ele estava com a voz alterada, a garganta dele estava doendo. E o servo? Tendo que escalar a montanha, subir a montanha. Será que a panturrilha dele não estava doendo? Será que as pernas não estavam doendo? Será que talvez não estava faltando um pouco de fôlego? Estava subindo, descendo. Mas quando uma pessoa manifesta uma fé persistente, ela não vai olhar para as dores, ela não vai olhar para as circunstâncias, ela simplesmente vai seguir. Porque ela sabe que aquela persistência vai trazer o que para ela? Resultados poderosos. Vamos lembrar de Josué também, precisou dar várias voltas ao redor ali de Jericó para obter a vitória. A primeira volta talvez foi tudo lindo, o povo empolgado. Mas e numa sequência? 7 voltas. E vamos lembrar que no último dia foram mais 7 voltas. Então você vai ver que uma fé persistente sempre produz vitórias. Pode parecer que não, mas produz. Se você decide continuar com aquilo. Vamos lembrar que o próprio Isaac precisou cavar várias vezes, desentulhar vários poços até chegar ali na coisa certa. Agora, cavou um poço ou desentulhar, não é como hoje em dia. Hoje tem maquinário, hoje está fácil. Você vai lá, compra uma máquina, aluga uma máquina, paga para alguém, a pessoa vem ali, cava, desentulha, fecha e assim segue. Mas naquela época não. Exigia não só uma fé persistente, exigia ali um condicionamento físico, exigia um controle emocional muito, muito forte. Exigia tudo. Mas eles decidiram continuar. Vamos lembrar também que o próprio Bartimeu, ele precisou gritar várias vezes até que o Senhor parasse para ouvi-lo. Qual é o resultado? Foi curado. Então, não é porque o ano está acabando que nós vamos esmorecer na fé. Muito pelo contrário. Se tem um momento que nós precisamos entregar tudo o que nós não entregamos, andar não só uma, duas, várias milhas a mais, é agora. Para quê? Para que possamos fechar 2025 com chave de ouro. Porque, olha, eu sei que alguns sabem da palavra profética já. Outros não. Então, para quem não sabe, você não tem ideia do que Deus está preparando para nós aí para frente. Aliás, você tem uma noção que a bispa, ela comentou aqui ontem, no jejum, mas assim, é um negócio extraordinário. Quando a gente acha que, meu Deus, qual que é a próxima? Será que tem uma palavra profética mais forte do que essa? Aí Deus vem e nos surpreende. Então, assim, vai ser um ano extraordinário. Por isso que nós não podemos esmorecer. Não, peraí. Talvez aí em janeiro você vai tirar férias, vai para uma praia, vai para o meio do mato, não sei. Mas de Deus você não vai tirar férias. Não, eu posso estar numa viagem, seja onde for, estarei com a minha Bíblia, estarei assistindo os programas, os cultos. Por quê? Porque nós precisamos desse alimento. Nós entendemos e sabemos como as coisas funcionam para nós. Não é se entregando, não é se rendendo, não é se curvando, muito pelo contrário. É continuando, tendo essa continuidade, essa persistência, essa perseverança. Enfim,
Deixa eu continuar aqui, ó, versículo 4. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou-lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Vou-lhe fazer justiça. Olha, o grande exemplo dessa viúva, sem dúvida alguma, é a perseverança dela. Sem dúvida alguma. Agora, diga assim comigo, ó, perseverança é uma luta interna. Então, se é uma luta interna, é você contra você mesmo. É ou não é? Sou eu contra eu mesmo. Perseverança é isso. É essa batalha interna. Eu gosto muito da história de Jacó, por exemplo, quando ele está ali lutando com o anjo no Vale de Jaboque. Você vai ver que o Senhor, né, o anjo, querendo ir embora, e Jacó não deixava. E por fim, ele diz: eu só vou te largar se o Senhor me abençoar. Aí você conhece a história. Mas tem uma expressão que o anjo usa ali, que para mim é muito forte. Ele diz para Jacó: olha, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando eu paro ali e eu estudando, eu chego no entendimento, peraí, que homens que esse Jacó estava lutando ali? Porque o maior problema de Jacó era ele mesmo. O maior problema que ele tinha era o caráter dele até então. Então, um homem que Jacó lutava era consigo mesmo. Para que um padrão agora se estabelecesse na vida dele. Para que ele agora tivesse uma nova visão. E você vê que Jacó vem nessa luta mesmo. Lutando, perseverando, insistindo, dando uma escorregada aqui, mas logo se levantando e seguindo. Até que alcançou a grande vitória da vida dele. A identidade agora, a identidade certa sendo colocada sobre a vida dele, porque a gente sabe que nome reflete muito da identidade, fala sobre identidade. E agora ele alcança uma nova identidade. Ele luta, a luta era com ele. É ele vencendo ele mesmo. E assim é para nós. O nosso maior inimigo somos nós. Vencer um sentimento que surge, um pensamento que vem, crenças que foram incutidas em nós, padrões que foram passados para nós, vem lá sei lá da onde que vem, mas chegou. Então é aquela luta. Mas como que nós alcançamos o resultado? Quando nós lutamos a guerra certa. Quando nós nos enchemos da palavra. Porque ela vai agora colocando luz nas nossas trevas. Ela vai nos mostrando qual é o padrão certo. Quem realmente nós somos. Ela vai nos alimentando diariamente. Então, é aonde essa mudança vai acontecendo. E ali é essa luta diária. É essa batalha diária. E isso vai até quando? Até o último dia. A Bíblia, ela deixa clara, ela diz assim, ó, aquele que está de pé, o que, gente? Cuide-se para que não caia. Então, qualquer pessoa pode cair? Pode. Se a pessoa não estiver bem estabelecida em Deus, bem firmada em Deus, ela pode. Isso é para todos nós. Por isso que a nossa vida com Deus é uma vida diária. Por isso que o alimento da palavra tem que ser diário. Ali, ó, todo dia, me alimentando um pouco mais, me enchendo um pouco mais. Por quê? Porque é essa palavra que vai me nutrir, é essa palavra que vai me levar a ter perseverança, é ela que vai me levar a insistir quando tudo diz que não. É ou não é, gente? É a palavra. Ela tem todos os nutrientes que nós precisamos. Então eu preciso estar me alimentando dela. Porque, veja bem, quanto mais distante da palavra uma pessoa fica, menos fome pela palavra ela tem. É ou não é? Menos fome. Menos vontade. É os Ozempic da vida, celular, TV,
filmes, séries, distrações. É o monjário da vida aí. Entendeu ou não? A pessoa está ali, ó, tomando as doses dela. Ah, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje. Ah, nossa, nem assisti o programa hoje. Pois é. Foi tomando doses de distrações e o diabo foi aproveitando e foi roubando. Então, não adianta. Perseverança é uma luta interna. É você contra você, sou eu contra eu mesmo. E assim por diante. 6. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Agora, olha isso aqui, ó. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Peraí, será que Deus não vai responder quem está ali perseverando? Quem está insistindo, golpeando mais forte? Será que Deus não vai responder aqueles que estão andando as suas milhas a mais? Então, olha, eu vejo essa palavra aqui de hoje como uma resposta de Deus. Dele dizendo, continue crendo, porque em 2 dias eu posso fazer muita coisa. Muitas coisas. Sabe, eu ainda dizia ontem na igreja que eu estou encantado. Nesses últimos dias eu tenho visto pessoas dando passo de fé assim ousadamente. Eu tenho visto pessoas indo ungir lugares. Eu tenho visto pessoas se movimentando para trocar o automóvel, por exemplo. Pessoas dando seus passos de fé. Por quê? Porque são pessoas que estão crendo. Espera aí, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou perseverando. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Olha o que Jesus diz. Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Vamos juntos? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e o que, gente? Rápido. Se eu pegar essa frase aqui, ó, em outra tradução na NBV, diz assim, ó: eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa. Vamos juntos? Eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá o que, gente? Depressa. Diga, está vindo grandes respostas para mim. Não é com fé, diga, está chegando. Respostas poderosas. Diga, está chegando. Milagres extraordinários. Diga, esses últimos 2 dias, eu verei o favor do Senhor como nunca antes. Você crê nisso ou não? Jesus está afirmando aqui. Eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa. Ó, voltando à outra tradução. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Na mensagem. Mas a pergunta é, quanto? Diga assim comigo, ó, dessa fé persistente. Diga fé persistente. Mais uma vez, fé persistente. O Filho do Homem vai encontrar. Quanto dessa fé persistente? Quanto? Porque fazer Ele quer. Responder Ele quer, e depressa. Dar vitórias Ele quer, e depressa. Mas o que acelera tudo isso é a fé persistente. Diga comigo, a persistência acelera processos. Acelera. A persistência vai atrair respostas. Quanto mais persistente, quanto mais firme, quanto mais convicto, quanto mais certo da vitória, mais resultado você atrai. Mais conquistas chegam até você. Mateus 8. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Diga assim comigo, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: diga, quero, seja purificado. Quantas vezes
Pessoas estão orando assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz, o Senhor muda. Ele está falando, eu quero. Eu quero. O que nós vemos nesse leproso? Uma fé persistente. Porque, primeiro, ele não poderia chegar perto de ninguém. É ou não é? Qualquer pessoa que enxergasse um leproso de longe, a pessoa poderia dar um berro dizendo, leproso, amaldiçoado. Ela poderia, imagina a vergonha que essas pessoas passavam. Mas o leproso não se prendeu a nada. Ele queria ser curado. E ele foi à fonte certa para ser curado. Jesus, ele continua curando. Ele continua mudando vidas. Ele continua restaurando vidas. Quero, seja purificado. Diga assim comigo, imediatamente. Ele foi purificado da lepra. Agora, a gente não sabe quando a lepra chegou na vida desse homem. A Bíblia não nos informa isso. Mas nós sabemos o dia que ela foi embora. O dia que ele teve um encontro com Jesus, a lepra foi embora. No dia que ele estava diante da oportunidade da vida dele, a lepra foi embora. Talvez se você abrir o seu projeto aí, tem coisa, você não lembra nem como começou. Talvez tem problemas aí, tem situações aí, você nem lembra como chegou. Agora, quando você olha, o negócio está numa proporção violenta. Mas diga assim comigo, diga, eu tenho a certeza. Não, com fé, gente, diga, eu tenho a certeza. Diga, eu tenho a convicção que esses problemas, eles estão sendo finalizados. Diga, extinguidos da minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Talvez você não sabe como começou. Diga, mas eu sei que acabou. Acabou. Como começou? Não sei. Não vou nem lembrar também. Mas eu tenho a certeza de uma coisa. 2025 foi o último ano que eu vi isso aqui. É nisso que nós temos que crer. É nessa fé que nós temos que nos agarrar. Por quê? Porque é essa fé que produz resultados. Não é aquela fé derrotada. Não é aquela fé morna. Aquela fé que não produz nada de relevante, não. Mas é aquela fé viva que te leva, sabe, a se levantar e a fazer declarações. Você fala assim, meu Deus do céu, é uma fé mesmo, porque se dependesse de mim eu não teria nem coragem para abrir a boca para orar nesse sentido. Mas é essa fé que te impulsiona, ela te levanta. E você continua e continua. Vamos para outra aqui, ó. Jesus parando, Mateus 20, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Diga assim comigo, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. O que nós vemos nesses cegos? Fé persistente. Estavam gritando, pedindo por socorro, insistindo, até que o Senhor parou. Parou para ouvi-lo. O que você quer? Senhor, eu quero enxergar. Será que hoje não é um dia que nós podemos fazer o Senhor parar? Para entregar as nossas vitórias? Para que possamos chegar na quarta-feira, olhar para esse projeto aqui e dizer assim, ó, isso aqui é só um memorial agora. Esses problemas aqui, nunca mais eu os verei, acabou. Foi meu último ano. Porque talvez a coisa que você colocou aqui, que não é novo. Há anos isso vem se insistindo. Há anos isso vem prevalecendo na sua vida. Mas hoje é um dia que nós podemos fazer o Senhor parar. Chamar a atenção do Senhor para nós. Crer nessa palavra. Mais uma história, ó. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão. Essa você conhece também. E tocou no seu manto. Porque pensava. Ela acreditava. Essa mulher tinha uma fé convicta. Ela acreditou que essa fé persistente iria trazer uma cura para ela.
E ela só precisava tocar no manto de Jesus. Não era tocar em Jesus, não era receber uma imposição de mãos, uma oração, não. Se eu chegar pertinho dele, eu posso ser curado. Meu Deus, que fé é essa, gente? Essa fé, ela tem que ela nos ensina. São passagens que nos ensinam. O leproso não podia chegar perto de ninguém, mas ele decidiu romper com tudo. O cego não enxergava. E o povo mandava ele calar a boca, e cada vez ele gritava mais alto. Isso nos ensina. Porque quantas situações que querem nos parar. Quantos problemas querem nos impedir de chegar até o Senhor. Quantas situações, quantos sentimentos. Quantos problemas, às vezes familiares, problemas no casamento, problema financeiro, problema na saúde, que se levanta para nos impedir de chegar até o Senhor. Quantos problemas, quantas vozes que vêm e nos manda calar, nos manda calar a boca. Não, não ora não, não busca não, não clama não, não declara não. Quantas vezes, quantas vozes que vêm. Mas quando nós decidimos passar por cima de tudo isso, que é o que você acabou de repetir comigo, que a perseverança atrai vitória, produz vitórias e vitórias poderosas. Aqui nós vemos um milagre sobrenatural atrás do outro. O leproso que é curado, o cego volta a enxergar. A mulher que foi curada também, que você conhece a história dela. Pessoas que, quando decidiram manifestar essa fé corajosa, que os levou a romper, que os levou a níveis maiores, que levou, sacudir a poeira e quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar mais esse sentimento me dominar, eu não vou deixar mais essa emoção me dominar, eu vou buscar Deus, eu vou clamar, eu vou orar, vou jejuar, vou perseverar. Você vê resultados sobrenaturais acontecendo. Ei, gente, será que isso aqui não nos ensina nada, não? Ainda mais nessa reta finalzinha de 2025. Nos ensina e nos ensina muito e nos mostra que para Deus não há nada impossível. Ele pode operar imediatamente, instantaneamente. Enquanto nós estamos aqui, o mundo espiritual pode estar trabalhando a nosso favor. Quantas pessoas, no decorrer de um culto, recebeu uma mensagem, recebeu ali uma notícia de algo que fluiu, algo que andou, uma cura. Deus continua o mesmo. Não, pastor, mas o ano acabou. Não acabou não. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Tem muita coisa boa para acontecer. Tem muitos milagres para nós tocarmos ainda. Tem muitas curas, tem muitas restaurações, tem muitas mudanças para chegarem até nós. Nós temos que crer nisso. O leproso foi curado imediatamente. O cego foi curado imediatamente. Aqui também, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Foi o que aconteceu. Diga comigo, imediatamente. O que? Acessou a hemorragia. Quantas hemorragias algumas pessoas têm na vida? É hora disso cessar. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Agora, você conhece essa história, essa mulher investiu e não foi pouco para ser curada por um médico, por um medicamento. E não deu certo. Mas mesmo que o medicamento trouxesse cura para ela, você há de concordar comigo que isso levaria um tempo. É ou não é? Toma um remédio aqui, faz um tratamento ali. É um negócio que, sei lá, às vezes vai aí, talvez uma semana, um mês, dependendo da situação até um pouco mais, é um tratamento. Era um processo que ela teria que passar se algum remédio desse certo. Então, nós vemos aqui uma cura antecipada. Um milagre antecipado. Não precisou, não, para de ir para o médico, vai na fonte certa, busca Jesus que você pode ser curado imediatamente. Foi o que aconteceu com ela.
Ela creu nisso. Imediatamente. Gente, o que será que pode acontecer de hoje, 23h52, até quarta, 23h59, será? Quantos milagres podem acontecer? Quantas boas novas podem chegar até você? Quantas notícias incríveis! Não, mas olha, a empresa tal parou, não sei quem parou, fulano parou. Aí Deus parou? Hã? Deus está de férias? Não. Ele responde fé. Ele responde fé. Mas a tendência do ser humano é parar com a empresa tal, para com não sei o quê, e vai parando, vai diminuindo. Quantas pessoas que estão movidas só por festividades nesse final de ano? Sim, nós aproveitamos, tivemos um Natal maravilhoso. Teve ou não teve? Ninguém cometeu o pecado da glutonaria aqui não, né? Ah, graças a Deus. Aí tem a virada, tem a ceia da virada, vai com calma também. Tivemos aí dias maravilhosos. Mas espera aí, o meu foco está aqui, ó. Eu estou atrás do meu milagre. Eu estou provocando ele. Eu estou insistindo, eu estou perseverando. Quantos milagres aqui, ó, nós acabamos de ler imediatamente. Mais um para você, ó. Marcos 5 diz assim, ó, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Diga comigo, imediatamente. Mais um milagre rápido, mais um processo acelerado, mais um milagre extraordinário. A menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Agora, a filha aqui de Jairo representava uma morte precoce. 12 anos. A mesma coisa com o filho da sunamita. Ou seja, não era a hora. Mas quando Jesus chegou, imediatamente o que estava morto levantou. Começou a andar. A coisa começou a fluir. Gente, quantos testemunhos que nós já pegamos de pessoas com áreas da vida mortas. Sonhos mortos. E a pessoa decidiu colocar Cristo no centro. Aquilo começou a andar. Começou a fluir. O que estava morto reviveu, deu saltos e a coisa fluiu poderosamente. Não há nada difícil demais para Deus. Em 2 dias, muita coisa pode acontecer. João 5. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. Está aqui, ó, a gente tem tudo aqui nas nossas mãos. Agora, enquanto esse homem não teve encontro com o Senhor, ele permaneceu 38 anos paralisado. 38 anos. Praticamente uma vida toda. Mas no dia que ele encontrou o Senhor, ele foi curado. Ele foi curado. Imediatamente ele passou a andar, diz a Bíblia. Gente, todo mundo sabe aqui, se tem alguém aqui que já quebrou a perna, por exemplo, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas para você voltar a andar ali, você não volta a andar com tudo. Geralmente você tem que passar por uma fisioterapia, dependendo da gravidade da coisa. É ou não é? Tem um processo. Agora, 38 anos paralisado. Como que volta a andar assim do nada? Como? Que ali tudo volta ao normal, forte. Vai, segue a vida agora, anda aí. É só Deus mesmo para fazer um negócio desse. E foi o que aconteceu. Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Isso aqui você também conhece a história. Nunca andou esse homem.
uma vida inteira dependendo de alguém. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, diga assim comigo, esperando receber deles alguma coisa. Ou se nós pegarmos em outras traduções, qualquer coisa. Diga assim comigo, ó, a minha vida não é uma vida de qualquer resultado. Não. Não. Nós não queremos qualquer coisa. Você não chegou aqui querendo qualquer coisa. É ou não é? Hoje você tem uma vida, construiu uma vida, não foi a base de qualquer coisa. Não foi a base de qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer escolha. Não. Mas quantas pessoas estão assim? Qualquer coisa está bom. Não, peraí. Deus não tem qualquer coisa para nós. E na vida desse aleijado aqui, aquele dia não seria como os outros dias que alguém deu a ele qualquer coisa. Era o dia do milagre dele. Era o dia da vitória dele. E é nisso que nós temos que crer. Não é apenas mais uma casa firme hoje. Não é só a última casa firme. Diga, é uma casa firme de definições. Diga, é uma casa firme de milagres. Diga, é uma casa firme de vitórias. Diga, é uma casa firme que processos estão sendo acelerados. Você crê nisso ou não? Essa é a casa firme. Não é mais uma casa firme. Não é a última casa firme. Não. É a casa firme da nossa vitória hoje. Em nome de Jesus. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e, diga comigo, imediatamente. Ó, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé. Bom, não tem nem o que falar, né? É quase igual o outro aqui, do 38 anos. Só que esse aqui era uma vida inteira agora. Gente, quem dá um salto depois de ter ali tirado o gesso da perna? Quem dá um salto depois, acidentes às vezes feios, né? Que a pessoa coloca aquela gaiola na perna, já viu? Meu Deus do céu. Quem dá um salto depois daquilo? Aliás, não precisa de muito não. Alguém já quebrou o braço aqui ou não? Já usou gesso? Você tirou o gesso, já fez vários movimentos? Já? Pegou peso, levantou peso na academia? Sim ou não? Não. Foi um processo. Foi um processo ali. Então você vê que quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo que estava morto, sem vida, seco, aquilo salta em vitórias. Aquilo dá um pulo. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, esse homem começou a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Começou a andar. Vem cá, quais são os milagres que você nunca viveu antes? Que chegou a hora de você viver? Quais são as conquistas que você nunca viveu antes? Que nesses últimos 2 dias você pode ver. Quando todo o povo viu isso, viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar. Era o mesmo, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Agora, é aquilo, né? Era o mesmo homem, mas não era o mesmo homem. Não era mais a mesma pessoa. Ele já não fazia mais as mesmas coisas. Mudou. Agora era coisas novas, porque o fato dele andar era algo novo. O fato dele saltar, então, meu Pai amado. Para quem nunca fez isso. Então, é incrível. É incrível isso. Eu acredito de todo o meu coração que Deus ele pode acelerar todos os processos nesses últimos 2 dias. Eu acredito.
Eu acredito que esses últimos 2 dias serão dias de boas novas, dias de milagres, dias de conquistas incríveis, dias de respostas maravilhosas. Eu acredito, gente. Isso é uma certeza, é uma convicção que eu tenho, isso ninguém arranca de mim. Em nome de Jesus. Pegue a palavra. Salmos 81. Olha isso aqui, ó. Ainda hoje, presta atenção. Acorda quem está dormindo aí, ó. Salmos 81. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Não, você não entendeu a palavra. Eu vou ler de novo. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Que dia? Ó, hoje já é quinta-feira. Já é quinta. Ainda hoje. Salmo 69. Eu sei, olha aqui, ó. Eu sei que a feliz hora da sua resposta se aproxima. Diga assim comigo, ó. A feliz hora da minha resposta se aproxima. Salmo 69, 13. E aí, fique em pé, por favor. Vou ler esses 2 últimos aqui com você em pé. Já pega o seu projeto já. Esse aqui nós conhecemos também, é maravilhoso isso aqui. Amós 9. E é verdade. Amós 9, 13. Agora, ó, não vai demorar muito. Diga assim comigo, é o decreto do Eterno. Ó, as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma só vez. Diga, tudo vai acontecer de uma só vez. Ó, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Diga, para qualquer lado que eu olhar, diga, eu verei bênçãos. Diga, na minha casa, na minha família, diga, na minha empresa, diga, no meu casamento, diga, em tudo na minha vida. Diga, para onde eu olhar, o que você vai ver? Vai ver o quê? Bênçãos. Ó, bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. É o que você repetiu no início aqui comigo. A nossa vida vai encharcar desse vinho novo em nome de Jesus. Você crê nisso? E eu finalizo com essa daqui, e essa aqui é um dos salmos assim que eu adoro esse aqui. Salmo 56, 4. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Vamos juntos? Diga sim. Colocarei em Deus a minha confiança. E o quê? Agora eu quero que você fale com fé, meu. Bota aí a garganta para suar. Diga assim, ó. Diga, a minha vida provará que as promessas de Deus, o quê? A sua vida vai provar? O que ela vai provar? As promessas de Deus são verdadeiras. Nenhuma das promessas que o Senhor fez ao povo de Israel, nenhuma delas falharam. Todas elas se cumpriram. De todas as boas promessas, creia. De novo, diga sim. Colocarei em Deus a minha confiança. E o quê? Por quê? A sua vida vai provar isso. E todos verão Deus na sua vida. 2 dias. E você terá resultados que você jamais imaginou. A sua vida vai provar. E eu profetizo sobre a sua vida isso. Que esses últimos 2 dias, a sua vida vai provar a palavra profética se cumprir na risca em nome de Jesus. O vinho novo jorrando sobre você. Pega o seu projeto em nome de Jesus. Levanta ele aos céus e toma posse da palavra. Senhor,
Deus de Israel. Ah, meu Pai, nós cremos, Senhor, sim, sim, meu Deus, a nossa vida, ela vai provar que as promessas do Senhor são verdadeiras. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que esses últimos 2 dias, milagres acontecerão, respostas, Senhor, chegarão até nós. Meu Deus, eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, em respostas, eu creio, meu Pai, em definições, eu creio, Senhor, em boas novas. Meu Deus, eu peço, Senhor, passa com teu sangue agora sobre cada um aqui. Levanta, meu Pai, levanta cada um com coragem, levanta, Senhor, ó meu Deus, cada um com força, com ousadia. Levanta, meu Pai, e que cada um, Senhor, creia, ó meu Pai, se agarre à tua palavra e tenha uma fé persistente, uma fé continuista. Ó meu Deus, que cada um, Senhor, decida ir até o fim. Ó meu Deus, confiando, meu Pai, acreditando, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu declaro que esses problemas que essa pessoa tem enfrentado, essas situações, meu Pai, que ela colocou nesse projeto, esses problemas, agora, que eles caiam por terra, Senhor. Ó meu Deus, que seja, meu Pai, a última vez, meu Pai, que vejamos esses problemas, meu Pai, que seja o último ano, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por cada um, Senhor, meu Deus, e eu declaro um povo cheio de fé, ó meu Deus, um povo cheio de coragem, um povo cheio de esperança. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que para onde nós olharmos, nós veremos bênçãos, ó meu Pai, aonde colocarmos os nossos olhos, nós veremos bênçãos. Eu creio, Senhor, eu creio nas bênçãos do alto, eu creio, meu Pai, em bênçãos poderosas vindo até nós, em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Deus, eu creio que esses últimos 2 dias, Senhor, meu Pai, nós veremos o favor do Senhor. Eu creio, meu Deus, em processos acelerados. Eu creio, meu Pai, em definições chegando até nós. Eu creio em boas novas. Eu creio, Senhor, que nós veremos a bondade do Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, meu Deus, que a nossa vida, ela vai provar que as promessas do Senhor são verdadeiras, e eu profetizo sobre a vida de cada um, meu Pai, a casa dela vai provar que as promessas do Senhor são verdadeiras. Meu Deus, a casa dela vai provar, Senhor, a empresa, ó meu Deus, a saúde, as finanças, a vida espiritual, a vida emocional, ó meu Deus, eu declaro, meu Pai, que a vida dessa pessoa, ó meu Deus, ela possa provar que as suas promessas são verdadeiras, Senhor. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. Eu tomo posse, meu Pai. Eu acredito, Senhor. Ó meu Pai, que nós veremos processos acelerados. Eu creio, Senhor. Meu Deus, que tudo aquilo que não aconteceu até aqui vai acontecer, eu creio. Não é mais uma casa firme, não é a última casa firme, é muito mais que isso, Senhor. É dia de milagres, meu Pai, é madrugada de definições, Senhor. Oh meu Deus, é um dia, é uma madrugada, meu Pai, que nós já entramos na madrugada, oh meu Pai, de respostas, é uma madrugada de definições, é uma madrugada de curas, de milagres, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um. E eu declaro, meu Pai, um povo cheio de unção. Eu declaro, meu Pai, cada um saindo daqui, agarrado a essa promessa. A minha vida vai provar, a minha vida vai mostrar que as promessas do Senhor são verdadeiras. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. E eu declaro que esses últimos 2 dias serão dias sobrenaturais, dias de milagres, dias de respostas, dias de definições, dias de boas novas, em nome de Jesus, Senhor. Eu ligo cada oração aqui na terra, meu Pai, eu ligo cada clamor, meu Deus, os que foram feitos ao decorrer do dia, os que serão feitos ainda na madrugada, meu Pai, eu ligo aqui na terra, Senhor, para que todos sejam ligados nos céus, e eu creio, e eu tomo posse, meu Pai, junto com cada um, meu Deus, em dias extraordinários, Senhor. É o que a tua palavra diz: não vereis vento, nem sinais.
mas todavia o vale vai transbordar. Eu creio, meu Pai, que o vale já está transbordando em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade. Meu Deus, obrigado por essa palavra. E eu creio em respostas, eu creio em definições, eu creio em milagres. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.